Olá, seja bem-vindo à minha casa, ao meu quarto e obrigada por me receber na tua casa também. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar agora sobre os pilares da democracia e por que que é importante entender isso. É importante entender que nem sempre a democracia foi a melhor forma de governo, bem pelo contrário, na Idade Clássica até a Idade Moderna, a democracia nem era mencionada como uma forma de governo boa. Somente depois, na contemporaneidade é que a democracia passa a ser o significado de justiça, o significado de um governo bom, de um governo justo e de um governo e uma sociedade que é mais adequada e mais desejada de se viver. Mas a gente vai entender então agora, que eu vou abrir o meu mapa mental, sobre os pilares da democracia, o que faz a democracia ser importante da forma como a gente percebe hoje. E é importante também a gente perceber que existe algo que é contrário à democracia e que também precisa ser entendido para que a gente não seja ameaçado, para que esse Estado democrático de direito, né, esse Estado democrático ele não deixe de existir, como deixou de existir, por exemplo, na Alemanha nazista ou na ditadura militar brasileira, no Chile, na Argentina, vindo a destruir a vida de milhares de pessoas. É importante perceber que existem há coisas que são próprias da democracia e que são muito caras para a sociedade atual. Por exemplo, a igualdade de direitos. Numa democracia, todo mundo é igual perante a lei. A gente sabe que isso é uma teoria e que muitas vezes nós temos exceções nos governos e também exceções no julgamento das leis, mas a lei ela tem o objetivo de ser universal e ser igual para todos. Nós também temos a ideia de liberdade muito forte. Por quê? Porque nós temos a liberdade de expressão, a liberdade, inclusive, de desenvolver argumentos contra a democracia e defendê-los dentro desse governo democrático. Nós temos a liberdade de informação, ninguém no Brasil, por exemplo, é proibido de pesquisar no Google, ninguém é proibido, como, por exemplo, nos Estados Unidos agora, de acessar ao TikTok. Ninguém é proibido, como em Cuba, de escrever um texto e publicar ele na internet, ou ainda de deixar o país sem pedir explicação. Hoje, se eu quiser viajar para o Egito, eu vou até a embaixada, vou pedir visto para ir para o Egito, vou comprar minha passagem e não preciso pedir satisfação para o governo. A gente também tem na democracia uma rotatividade de governos. O presidente, por exemplo, ele pode se reeleger uma vez, então ele pode governar até 8 anos, coisas que nos governos autoritários e no governo totalitário, nos governos monárquicos, não é assim. Por exemplo, numa monarquia, a gente tem a questão da hereditariedade, ou seja, se eu sou rainha de um país, a minha filha ou o meu filho serão meus herdeiros do trono, e a gente vai passar isso para eles assim que eu deixar a terra. A outra questão é a questão da transparência. Os governos precisam prestar contas para a comunidade num governo democrático. Nós precisamos prestar contas quando nos candidatamos a um cargo público, nós precisamos prestar conta quando estamos na gestão. Nós temos vários dispositivos no Brasil e na maioria dos governos democráticos para que não seja sigiloso as contas públicas, para que a gente tenha uma mínima transparência em questão da gestão. E a outra coisa que eu já comentei aqui é a liberdade de informação. Nós temos a livre informação e também temos algumas leis bastante restritivas em relação à censura, coisa que na ditadura brasileira, por exemplo, várias músicas eram censuradas, as pessoas eram proibidas de falar determinadas coisas, e eu lembro, por exemplo, que no Big Brother eles são proibidos de falar sobre política, de
expressar opiniões sobre o governo e outras coisas, porque eles estão em rede nacional e pode não pegar bem para a reputação deles. Ah, então na democracia é uma grande separação entre o que é público e o que é privado. Então a vida privada ela é protegida e ela é particular, e a vida pública ela também é mostrada para essa comunidade em determinados momentos, como a questão das contas públicas. Eu acho que esses são os pilares e são muito importantes e muito caros para a nossa sociedade. Então, nesse momento, é importante vocês pausarem, anotarem, procurarem também na internet formas de governo, porque eu vou pausar esse vídeo e eu vou voltar para falar de uma outra forma de governo que é totalmente oposta à democracia, e depois eu vou pedir uma tarefa para vocês. Então, se precisar, reassiste esse vídeo e vamos para o próximo. Beijo!